sou Rafael Zanotelli da Pactum e quero trazer uma atualização para você sobre a questão do PERT. Nós tivemos a notícia na semana passada que o Congresso Nacional encerrou as alterações, o debate sobre as alterações e aprovou a legislação com uma redação mais atrativa para os contribuintes, com algumas condições mais benéficas para os contribuintes. Uma dúvida que ficou é sobre se a medida provisória caducaria, né? Porque no dia 11 de outubro, na semana passada, a medida provisória perderia a validade. Mas eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão do processo legislativo. Ou seja, quando a medida provisória expedida pela Presidência da República foi mandada para o Congresso Nacional, com as alterações sugeridas pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal, acabou se criando a sistemática da medida provisória se converter num projeto de lei, chamado Projeto de Lei em Conversão. Sendo que o Senado Federal aprovou algumas medidas mais benéficas dentro do prazo legal, o projeto agora, então ele não caduca mais, e ele é levado à sanção da Presidência da República, e enquanto não acontece essa sanção, permanece válida o projeto de lei, em resumo, trazendo o PERT com as regras estabelecidas pela medida provisória. Ou seja, não perdeu a validade, ela continua em andamento e o Senado Federal, aprovando as regras, mandou à Presidência da República que tem que vetar total ou parcialmente dentro do prazo de 15 dias. Se ele não se manifestar nesse prazo, é presumida a sanção das alterações conforme aprovado pelo Congresso Nacional. Nós temos a notícia que talvez a Presidência da República vai exercer todo esse prazo para depois sim termos uma definição concreta de quais são as regras válidas para o PERT, sejam aquelas condições trazidas na redação original da medida provisória ou sejam as condições com alguns ajustes aplicados pelo Congresso Nacional. Nós sabemos que a Presidência da República talvez faça a vete algumas alterações, por exemplo, aquela que estende os benefícios das reduções das modalidades de parcelamento para as empresas do Simples. Na medida original não tinha essa previsão, as empresas do Simples, os débitos de empresas no Simples estariam fora dessa possibilidade de adesão ao PERT, e no Congresso Nacional se incluiu esse sistema de tributação simplificado. Talvez a Presidência vete essa alteração. Além disso, nós temos aquelas condições mais benéficas, reduzindo de 7,5% para 5% percentual de entrada para empresas que têm débitos abaixo de 15 milhões e também aquela condição de aumento do desconto da multa para quem fizer o pagamento à vista ou em até 145 parcelas. Uma outra situação que talvez vai ser avaliada é a questão se o encargo legal vai ser 100% perdoado, cujos débitos, portanto, estejam na Procuradoria da Fazenda Nacional. Uma outra dúvida dos empresários é, e quem já aderiu nos meses que passou, como é que vai ficar? A Receita Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional terão que recalcular esses valores. Não tem mais como se fazer adesão, como se fez em agosto ou em setembro, e não obter os mesmos benefícios de que quem for aderir agora em outubro. Então a Receita e a Procuradoria depois terão que recalcular esses valores. Em algumas situações, considerando que seja sancionada essa lei com essas condições melhores, os contribuintes poderão usufruir disso. Fica aquela ressalva para quem tem prejuízo fiscal, se congelou o período para 31 de dezembro de 2015 e o prazo final do PERT vai até dia 31 de outubro. Nós temos duas datas então para observar. A primeira é que o governo tem até dia 25 de outubro para ou sancionar essas alterações ou vetar os benefícios trazidos pelo Congresso Nacional. E dia 31 de outubro nós temos o prazo final de adesão.
Então, infelizmente, os empresários vão ter que aguardar até os 50 minutos do segundo tempo para ver qual é o cenário adequado. Nós sugerimos que façam algumas simulações de cenários considerando a redação original da medida provisória, sem essas condições mais benéficas, e também um outro cenário considerando já essas reduções ou esses benefícios trazidos pelo Congresso Nacional. Caso seja vetado, aplica o primeiro. Caso seja sancionada as alterações, aplica-se o segundo, terá ainda 5 dias depois para fazer a adesão. A única ressalva é que tem que se fazer uma programação, porque quando fizer a adesão ao parcelamento, a condição para deferir o parcelamento é fazer o recolhimento cumulado das 3 primeiras parcelas. O percentual de entrada é de 7,5% ou de 5%, mas ele tem que ser pago em 5 parcelas, que era desde a primeira data original do programa, que era agosto. Então tem agosto, setembro e outubro, são 3 parcelas consecutivas para se fazer o pagamento até dia 31 de outubro. Então é bom se programar, porque qualquer um dos cenários vai ter que ter uma disponibilidade de caixa para se fazer o pagamento e conseguir efetivar a adesão. Além disso, a outra condição do parcelamento é que se mantenha o FGTS em dia e débitos posteriores a 30 de abril de 2017 também têm que ser mantidos em dia. Então é uma conta aí para os empresários fazerem se querem aproveitar esse período anterior a 30 de abril de 2017, que é o prazo que dá para incluir nos programas de parcelamento. Quando tiver definição pela Presidência da República, seja sancionando a lei, seja vetando alguns dispositivos, nós voltaremos a conversar com vocês e trazer essas informações. Um abraço.